mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, muitas pessoas continuam enfrentando solidão. Depressão, ansiedade, transtorno do pânico, luto, problemas até espirituais atrapalham as pessoas e fazem com que muitas busquem auxílio. Auxílio de quem possa ouvir, conversar, orar, e ainda bem que muitas têm procurado. Mas muitas acabam ficando sozinhas, sofrendo, sem ter como desabafar. A Primeira Igreja Batista de Curitiba, ela criou um serviço chamado PIB Online para atender as pessoas que estão precisando de conversas, estão precisando desabafar, estão precisando ouvir um aconselhamento ou simplesmente receber uma oração. Hoje o Momento PIB Curitiba vai falar sobre este assunto. Aqui nos nossos estúdios, o pastor Juscelio Silva, que é um dos líderes do PIB Online. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Hoje queremos conversar um pouquinho sobre esse projeto tão importante. Obrigado, Júlio. É um privilégio para a gente estar aqui. É muito gostoso saber que a Primeira Igreja Batista de Curitiba tem um canal onde pode receber pessoas de várias partes do Brasil e do mundo e como esse ministério tem feito diferença na vida de pessoas. Então, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Para nós é um prazer. Pastor, vamos começar falando aqui dessa questão atual, né? Hoje muitas pessoas conectadas, conexões chegando a lugares que antes, né, isso não era possível, mas muita gente se sentindo sozinha, né? Sim, infelizmente, a gente percebe isso, né, Júlio, porque a proximidade que as pessoas têm, o relacionamento, né, físico, ela tem acabado distanciado as pessoas por causa da tecnologia. A gente hoje tem na nossa mão algo muito fácil, que é poder se conectar com as pessoas, mas isso tem atrapalhado um pouco, porque os relacionamentos interpessoais, às vezes, eles parecem estar um pouco mais distantes do que antigamente. Se você for pensar nas décadas anteriores, né, as pessoas não tinham nem um telefone, elas tinham que sair da sua casa para ir falar com outra pessoa. Depois, ali na década de 80, né, começou a aparecer o telefone, então as pessoas ligavam uma pelas outras. E hoje em dia elas nem ligam mais. Não. Hoje em dia é só o WhatsApp que vem funcionando, né? É uma mensagem ali de voz, é uma mensagem por telefone, mas a gente percebe que essa conexão com as pessoas, ela tem distanciado cada vez mais. E isso acaba afastando cada vez mais as pessoas. A gente tem tudo com muita facilidade, eu acredito, e por isso as pessoas têm se distanciado mais uma das outras. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que dizia que, ao mesmo tempo que a gente tem as ferramentas na mão, né, a gente está deixando de utilizar essas ferramentas como a gente poderia. Por exemplo, o WhatsApp. Muitas pessoas escrevem o texto, né? Só que pelo texto a gente não consegue saber se a pessoa está dando uma entonação né, mais brava ou mais né, depressiva, triste, porque pelo áudio a gente consegue avaliar né, essas ondas. Então muitas vezes as pessoas até se comunicam pelo texto, mas a gente não sabe o verdadeiro sentimento, né? Exatamente. A interpretação de quem está recebendo a mensagem, ela pode ser diferente daquela que está encaminhando uma mensagem por escrita, né? Que fala uma mensagem que não é por áudio. E realmente isso aí dificulta um pouco cada vez mais. E o que me chama a atenção, sabe, Júlio, com relação a isso, é que a gente deveria usar essa tecnologia para aproximar mais as pessoas. Mas, infelizmente, por causa da facilidade, eu acredito, ela acaba afastando mais as pessoas mesmo. Pois é. Bom, a gente tem aqui um assunto muito bacana para falar ao longo de quase uma hora, né? Porque realmente é um serviço até inédito no Brasil, o que a PIB Curitiba está realizando. Esse serviço de atender as pessoas nesse momento, né, em horário de culto, pré-culto, pós-culto, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente está nesse primeiro momento do programa tentando entender em que circunstâncias nós estamos vivendo, né? A falta de escuta, pastor, na sua opinião, né, uma pessoa que é especialista nessa questão do atendimento, né, ela faz muita diferença para as pessoas? Hoje em dia, Júlio, as pessoas não têm mais muito tempo para ouvir outras pessoas, né?
E aquelas que estão mais sozinhas, assim, às vezes elas não têm nem com quem conversar. Então, a partir do momento que você está num ambiente, mesmo que seja virtual, onde você está ali com tempo para ouvir aquela pessoa, para entender o que ela está passando, para tentar aconselhar de alguma forma, principalmente orar com ela, que eu acho que isso é algo que as pessoas não têm assim tanta facilidade. Não digo no ambiente da igreja, eu digo fora da igreja, né? As pessoas não têm às vezes alguém para orar junto com elas. E quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se coloca na brecha, né, para poder orar, as pessoas percebem o quanto elas são importantes para Jesus, o quanto elas percebem como Jesus os ama de uma maneira que coloca alguém para estar ali disponível para orar, para aconselhar, para acolher aquelas pessoas, né? Você disse aqui que o nosso trabalho hoje ele é pioneiro no Brasil. A gente tem outros relatos aí de algumas outras instituições que acabam recebendo as pessoas para orar, mas para acolher do jeito que nós estamos acolhendo, pastoreando essas pessoas, porque a partir do momento que ela entra em contato conosco, ela tem contato com o pastor, ela tem contato com o intercessor. Então a gente pode dar sequência naquele atendimento. E a gente faz isso, né, durante a semana, tentando perceber como é que está a vida daquela pessoa, se melhorou com a oração, se deu um passo diferente por causa do aconselhamento que ela recebeu. E também o principal de tudo que é encaminhar essa pessoa para uma célula para que ela possa ser pastoreada, porque é dentro da célula que ela é pastoreada. É ali que ela é confrontada, é ali que ela recebe uma oração, é ali que ela ouve uma outra pessoa falando algo que vai fazer sentido para a vida dela. É tudo nesse ambiente da célula. Então ela não se sente sozinha. Isso é muito importante. Muito importante. E eu acho que nesses ambientes em que tem mais pessoas, né, a gente consegue, inclusive, ao se abrir, a gente consegue incentivar outras pessoas a terem atitudes parecidas com a que a gente teve e saiu, né, daquele problema, ou até mesmo perceber que, né, puxa, não sou só eu que estou vivendo esta situação, né, pelo exemplo, É isso, mais ou menos? É exatamente isso, Júlio. Você sabe que eu vou contar um testemunho pessoal meu. Quando eu me converti, né, eu tinha um pouco de resistência com relação ao ambiente da célula. Eu sempre disse para minha esposa, eu falei, não, vamos na igreja, tá, mas eu não quero esse negócio de célula. Porque para mim esse ambiente de célula lá, eu via as pessoas, eu achava, né, olhando de fora, que eram todos crentes perfeitos, pessoas ali que não erravam, que não tinham pecado, que não falhavam, né, que eram santas, né, no sentido de serem perfeitas. Mas aí quando eu fui na primeira célula, lá em 2011, 2012, alguma coisa assim, e eu percebi, vendo as pessoas falando dos seus problemas, das dificuldades que elas enfrentavam, eu percebi, meu Deus, mas então essas pessoas são iguais a mim. E aí eu nunca mais deixei de frequentar uma célula. Desde aquela época, a gente sempre teve célula, né? E agora as células online continuam assim. E quando a gente está naquele momento, né, de compartilhamento, a gente percebe que as pessoas têm os mesmos problemas que nós. E isso faz com que a gente até tente entender como que ela está vivendo, para que a gente possa fazer também algo prático, né, absorver para a nossa vida para fazer algo diferente. Então a célula é de extrema importância para que a gente possa caminhar junto com os outros irmãos. E aí eu também lembro de uma outra história, que em determinado momento de célula existia uma senhora que estava sempre presente e tal, já os filhos grandes, né, sem marido, e aí ela deixou de comparecer. Uma célula, ok, até, né, de repente a gente nem sente falta daquele irmão que faltou uma vez, né, mas faltou 2, 3, 4, e aí a célula já entrou em contato para saber o que estava acontecendo. A mulher estava doente, estava precisando de ajuda, já estava não sei quantos dias ali, né, só com pão e água, porque não estava conseguindo ir ao mercado comprar, né? Então isso também é importante porque você cria um círculo de pessoas, né, que podem te dar suporte. Exatamente. E mesmo, sabe, Júlio, no nosso caso, que é o online, né, que não é o presencial, quando acontece de uma pessoa não aparecer na célula uma semana, 2, a gente já entra em contato e pergunta, o que está acontecendo? Está tudo bem? Né? Precisa orar junto? Como é que está a tua vida aí? A gente sempre tenta, mesmo online, tentar conectar as pessoas para que elas se sintam pertencentes. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Mesmo fazendo de uma forma online,
a pessoa se sentir pertencente de um ambiente. Uhum, Porque daí ali ela vai participar. Se ela se sentir deslocada, aí ela não vai dar não sequência vai. na proximidade, como que eu vou dizer? Na participação dela. Uhum, Ela uhum. precisa se sentir pertencente. Uhum. E isso a gente tem feito no nosso ambiente de célula. Fazer com que a pessoa, mesmo estando online, ela se sinta pertencente daquele grupo. É a presença, mesmo, né, presença online. Exatamente. Isso aí. Pastor, e o que a Bíblia fala pra gente assim sobre acolhimento, cuidado, presença, que é algo que vocês fazem, né, nesse ambiente online? Eu acho interessante que quando a gente lê a Bíblia, ela fala sobre o acolhimento, o cuidado com as pessoas, o amor que a gente deve sentir, Uhum. né, pelas pessoas. Você lê Marcos 12, verso 30 e 31, diz: ame ao Senhor seu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Inclusive quando a gente vê também em João, capítulo 15, verso 12 e 13, quando o Senhor diz: o meu mandamento é esse, ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Nós estamos aqui nesse mundo, Júlio, para servir uns aos outros. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao nosso próximo. Isso é ser igreja. E é para isso que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Uhum. Nós não podemos, em hipótese alguma, enterrar os nossos talentos. Nós precisamos servir uns aos outros. E é por isso que nós vivemos aqui na Terra. Os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Sim. Se eu não fazer ou se você não fazer, alguém vai fazer a obra. Então nós precisamos aproveitar esse privilégio que nós temos de servir ao nosso Senhor, amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E como é que a gente consegue fazer isso em um tempo de múltiplas atividades, múltiplas tarefas, né? O que dá pra gente comentar sobre isso? Eu penso o seguinte, sabe, Júlio? É muito importante as pessoas entenderem que elas também precisam dar o próximo passo. A gente está aqui disponível para servir, mas a gente não pode colocar uma arma na cabeça da pessoa e dizer, vamos caminhar comigo, né? A gente faz o nosso papel, o Espírito Santo faz o dele, que é trazer a pessoa, mas a gente também sabe que tem aquele momento em que a pessoa precisa decidir. Ela precisa dar o próximo passo para entender que precisa também caminhar com outras pessoas. Não adianta a gente querer fazer as coisas com a força do braço. Uhum. Nós oramos, nós falamos de Jesus, mas como diz lá na parábola do joio e do trigo, é ele depois que vai separar. Sim. Não somos nós. Então nós cumprimos o nosso papel, o Espírito Santo cumpre o dele, mas a pessoa também, ela tem a obrigação, né, o compromisso de também aceitar isso que Jesus fez por eles na cruz. Tá legal, esse papo tá muito bacana, a gente vai continuar avançando, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho da vida do pastor Juscelio. Ele passou por uma história aí surpreendente, né? E daqui a pouco a gente traz isso para você. Fique com a gente, a nossa programação volta já já. Já estamos de volta, hoje conversando com o pastor Juscelio Silva, um dos líderes do PIB Online, um serviço que a Primeira Igreja Batista de Curitiba oferece para as pessoas que estão em casa, no trabalho, enfim, e precisam conversar, desabafar, querem receber uma oração. Pastor Juscelio, a gente comentou um pouquinho sobre essa época, né, no primeiro bloco ali, da hiperconectividade, como é que a gente consegue, né, destinar um pouquinho do nosso tempo para também servir aos outros, algumas características das pessoas que procuram vocês, né? E agora a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente aquele momento mais delicado ali da sua vida e o que o Senhor falou contigo naquela ocasião, né? Tá bom, vou contar um pouquinho como é que foi essa experiência que eu tive, né, com Deus mesmo, nesse momento que a gente passou por uma dificuldade muito grande. Sim. Na época da Covid, né, a minha família ela foi muito afetada. Eu perdi a minha mãe, um tio e uma tia, os 3 irmãos morreram nessa época da Covid. E eu também fiquei muito doente, eu fiquei 63 dias internados, foram 53 dias de UTI. Fiz traqueostomia, tive 2 paradas cardíacas, a minha filha e a minha esposa, elas foram chamadas no hospital para se despedir de mim. Essa parte eu não lembro, mas elas me contaram que enquanto eu estava lá em coma induzido, elas entraram, oraram comigo, me beijaram, me abraçaram, e assim que elas saíram, os médicos chamaram elas para uma sala e começaram a conversar com elas. Eles disseram, olha,
o Juscelio ele está com a pupila dilatada, e pupila dilatada quer dizer morte encefálica. Ele também não está conseguindo fazer a transferência do gás carbônico para o oxigênio do sangue. Então, a partir de qualquer momento, os órgãos dele vai começar a ter falência, né? E a minha esposa e a minha filha saíram dali. O testemunho de fé da minha esposa nesse período de dificuldade foi impressionante. Assim, a igreja aqui teve um papel muito bacana de nos sustentando em oração, sabe? O que a igreja fez naquele tempo eu também nunca vou esquecer, né? Orando, clamando ao Senhor pela minha vida. E sem explicação médica, né? Mas sim espiritual, o meu corpo começou a reagir. Interessante, Júlio, é que nesse período que eu fiquei doente, eu não lembro se foi no começo, no meio ou no fim, mas eu tive um momento ali com Deus em que, como eu estava sofrendo muito, eu não conseguia respirar, a respiração trepidava demais, porque o meu pulmão ele foi 90% comprometido. Nossa. Então foi uma situação muito complicada. E aí eu pedi para morrer. Eu falei com Deus e eu disse: Pai, me leva porque eu estou sofrendo muito. A ti entrego o meu espírito. E eu senti Deus falar comigo. Eu não ouvi, não foi audível, mas eu senti Deus falar comigo e eu tenho certeza, porque quando é de Deus a gente não tem dúvida, né? E ele disse: eu ainda não vou te recolher. E a partir dali, os meus órgãos começaram a voltar a funcionar, sem explicações médicas. Porque é o Senhor que é o dono, né, da vida e da morte, assim como ele falou na oração de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, né, ele é o dono da vida e o dono da morte. Então, ali os meus órgãos começaram a voltar e eu comecei novamente a reagir. Aí quando eu voltei, eu já tinha certeza, né, do meu chamado pastoral, eu sabia que ia acontecer em algum momento, mas ali eu tive a confirmação. E um texto, depois que eu voltei, que veio muito claro na minha mente, foi o texto de Isaías 6, verso 8, quando Deus fala com Isaías, né, e ele diz: quem há de ir por nós? Quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi exatamente o que eu disse para o Senhor também, sabe, Júlio? Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma coisa muito interessante é que, nesse tempo que eu fiquei doente, muitas pessoas entraram em conexão com o Senhor através da oração, porque eles clamaram pela minha vida. Então, pessoas que não tinham o costume de orar, que não levantavam de madrugada para orar, depois me testemunharam que Deus o acordava para que eles levantassem e fossem orar por mim. Que fantástico. Então, ali eu percebi que o Deus, o poder da oração está naquele que ouve a oração, no Senhor. É Ele que decide, né? Mas esse momento da oração faz com que as pessoas se reconectem com Deus, faz com que as pessoas tenham mais intimidade com Deus, faz com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus, diálogo, porque a oração ela é diálogo. Ali que você fala com Deus, mas é na oração que Deus fala com você também, né? Então eu entendi que esse momento eu precisava passar para que essas pessoas tivessem, né, tivessem a oportunidade de orar e ver como a oração, ela ainda, Deus ainda faz milagres hoje, Deus ouve orações, e isso foi muito importante para a minha vida. A partir dali começou uma transformação. A convicção que eu tinha, ela começou a se concretizar. Eu comecei a cuidar de mais pessoas, eu comecei a pregar em alguns lugares, e ali eu percebi que realmente iria acontecer, eu tinha certeza. Mas aí eu tinha convicção, né? A minha esposa, ela sempre dizia: eu não casei com pastor. Aí foi mais uma conversa que eu tive com Deus. Eu falei: pai, agora o senhor conversa com a minha esposa e faz com que ela entenda aí que os planos do Senhor jamais serão frustrados. E ela também entendeu e percebeu isso na minha vida, esse chamado pastoral. A igreja também logo reconheceu, e aí eu fui ordenado pastor e hoje estou aqui para honrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero em todo tempo ser diminuído para que ele seja engrandecido através da minha vida. Que maravilha, que bênção. É uma história que a gente se emociona, né, quando ouve, com tantos detalhes, né. Enfim, pastor, eu já sabia, o senhor já tinha me contado, né, então é muito interessante a gente ver
mudanças que acontecem, né, depois na vida do pastor Juscelio, e hoje ele empresta, né, seu tempo para atender pessoas, para, né, junto com as pessoas orar e também aconselhar pessoas que estão em alguma situação de sofrimento e que entram em contato com ele, né, com a equipe que ele coordena, pelo PIB Online. E agora a gente começa a falar um pouquinho mais sobre isso, né? De onde veio essa ideia? Quando é que surgiu o PIB Online, esse serviço que tem feito tanta diferença na vida das pessoas? Muito interessante, Júlio, essa sua pergunta. O PIB Online, ele nasceu no coração de Deus, que revelou isso ao pastor Carlos, aqui da nossa igreja. Em 2018, o pastor Carlos conversou comigo sobre esse projeto da igreja online, né? Uma igreja, ele percebeu que a tecnologia estava avançando muito, a internet, e Deus revelou a ele, iluminou a vida dele para que ele entendesse que no futuro seria necessário também ter uma igreja online, que isso era um projeto que poderia acontecer. Inclusive o mestrado dele foi em cima de um projeto desse, da igreja online. Isso em 2018, 2019. O que ninguém esperava é que em 2020 viesse a pandemia. Sim. E aí acelerou todo esse processo que ia acontecer no decorrer dos anos. Mas a teoria já estava pronta. Então o que faltava agora? Somente colocar em prática. Então quando a pandemia veio, e aí eles tiveram que correr para fazer cultos online, para as células acontecerem de forma online, porque a gente não podia se reunir, isso tudo já estava pronto. E ali começou, né? Aí depois passou a pandemia, algumas pessoas talvez pensaram que isso pudesse voltar ao presencial, mas não, isso continuou, de uma forma que hoje não só a igreja, mas tudo, né, ele funciona de forma online. Hoje você não precisa mais ir no banco. A minha esposa, ela é advogada, as audiências que ela faz são todas online. Todas online. Então nada mais recuou. O online hoje é uma realidade. E ele não vai voltar. Eu acho que daqui para frente o online é algo que nós precisamos pensar e fortalecer cada vez mais. Sabe, Júlio? Então foi assim que nasceu. Em 2000 ele continuou, né, esse processo. E o pastor Carlos sempre falando, né, nos grupos aqui da igreja, com o pastor Michel, com os pastores ali mais próximos deles, né, sobre esse projeto, até que em 2025 o pastor Michel deu o aval, falou, não, vamos lá agora, é o momento, vamos para cima e vamos colocar isso para funcionar. Algo interessante é que o pastor Michel sempre fala que ele tem muito carinho por esse ministério, porque a irmã Cleusa, a mãe dele, durante muitos anos, ela só congregou de forma online, porque ela não poderia vir até a igreja por causa da sua enfermidade. Então, em 2025, o pastor Carlos me chamou, e ali eu entendi, sabe, Júlio, que aqui o meu chamado pastoral ele ia realmente se confirmar. E foi o que aconteceu, né? Ano passado o pastor Carlos pediu a minha ordenação pastoral, a igreja reconheceu esse chamado que eu já tinha convicção, e aí eu sou muito grato porque era a igreja mesmo que eu gostaria de ser ordenado, foi aqui que eu casei com a minha esposa, foi aqui que nós fomos batizados, então reconhecer isso da igreja que eu amo foi muito importante para mim, e daí hoje a gente está aqui servindo ao Senhor também no ministério pastoral. Que bacana. E pastor, a gente sabe que tem algumas pessoas que jamais entrariam numa igreja, né? Sim. Fisicamente falando. Inclusive, a igreja online é uma porta para essas pessoas participarem, né? Com certeza. Realmente, há muita resistência, né? Por causa, quando a gente fala principalmente de Jesus Cristo, a gente encontra muita resistência em várias partes, né? Da sociedade. Mas isso realmente pode ser uma porta, porque aqui, Júlio, a pessoa que entrar, ela vai perceber que a gente está aqui tratando o coração das pessoas. A gente está aqui por amor a elas. E quando você desconstrói todo o pensamento que vem lá de fora, que eles falam com relação a isso, né, a ser retrógrado, a ser quadrado, essas coisas todas, e as pessoas percebem que nós somos pessoas comuns e que só quer amá-la, e aí ela começa a tirar as suas armas, né? Elas começam a se desconstruir. E a partir daí elas começam a perceber o quanto elas são importantes. Mas não são só importantes para nós, elas são importantes para o Senhor. E aí a gente vê essa possibilidade de falar de Jesus, né? E quando estiver com o coração aberto para ouvir da mensagem. E aí a gente quer, né, que essa pessoa entenda
realmente o que é que Jesus fez por elas, o sacrifício do Senhor na cruz, mas nada com nada forçado. É algo natural que vai acontecendo à medida que ela for ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem dá essa fé? É o próprio Jesus. Não somos nós que damos, né? Então, quando isso é desconstruído, a pessoa consegue entender. E aí as escamas caem das suas vistas e elas começam a perceber quem foi esse Senhor que se desfez de toda a sua glória e habitou num corpo humano para morrer por mim e por ele também. Show. Pastor, e como é que as pessoas podem participar do PIB Online, então? Elas vão entrar em contato ali pelo sistema, né, pelo site, quem é que vai atender, como é que vai ser esse atendimento? Mostra pra gente como isso funciona na prática. Geralmente as pessoas entram pelo nosso site do PIB Online, né? Se ela colocar lá na barra de endereços pibcuritiba.online, ela já consegue entrar no nosso site. Tá. Ou pibcuritiba.org.br/pibonline. Ali, Júlio, ela tem várias opções onde ela pode entrar em contato conosco. Tem ali o contato pelo WhatsApp, onde ela pode iniciar o contato e depois a gente dá sequência. Ela pode fazer um agendamento pastoral. Ela não precisa falar com ninguém. Se ela entrar lá no agendamento pastoral, ela sozinha consegue ir lá colocar o seu horário disponível, que está liberado, e depois um dos pastores vai entrar em contato com ela, mandar o link da reunião, e ela vai ter esse contato pelo Google Meet, né? Ou simplesmente no momento do culto, que daí ela tem o Quer Conversar Conosco, que ela entra no momento do culto, ou pelo QR Code do YouTube, né, ou da Rede Super, e aí ela vai ter imediatamente alguém que vai acolher e vai encaminhar para uma sala de oração. Ali, quando a gente conversa com essa pessoa, Júlio, a gente faz questão de entender qual que é o momento dela e o que ela está precisando. Se ela precisar somente de uma oração, a gente vai estar ali e vai orar com ela. Se ela quiser um discipulado, nós vamos encaminhar para discipuladores que vão discipulá-la de forma online. Né? A integração aqui da igreja ela funciona de duas formas. Ou primeiros passos com Jesus, que entra pelo discipulado, ou primeiros passos com a igreja, onde ela entra por aclamação ou por reconciliação. E aí a gente, percebendo o momento dessa pessoa, a gente vai encaminhar por isso, e aí essa pessoa vai novamente fazer parte da igreja como membro, né, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então é assim, a gente faz questão de acolher, entender o que ela está precisando, e aí encaminhar para os caminhos corretos, do qual vai fazer diferença para ela. E nós seguimos aqui com o programa Momento PIB Curitiba. Vamos fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta, seguimos aqui batendo um papo com o pastor Juscelio Silva, que é um dos líderes do PIB Online, um serviço que a Primeira Igreja Batista de Curitiba oferece pelo ambiente digital. Pastor, quais são os pedidos mais recorrentes que vocês recebem, né, lá no PIB Online? Temos pedidos diversos, Júlio, assim, para poder elencar qual mais frequência que a gente recebe, eu diria que é o problema com o casamento. Há muitas pessoas aqui querendo se divorciar, né, ou tentando não divorciar, mas está indo para um caminho onde não consegue ver a possibilidade de restauração. Então, eles veem isso como uma última tentativa até algumas vezes, sabe? E aí pedem ajuda para a igreja, com um aconselhamento, e aí a gente tenta mostrar, né, através da Bíblia, qual é o pensamento do Senhor Jesus, de Deus, né, com relação ao casamento. O casamento ele é feito para ele durar a vida toda. Deus não se agrada com o divórcio. O projeto de Deus para a humanidade é a família. Então, a gente tenta mostrar para eles como eles precisam, né, se dedicar um ao outro. A gente não casa para ser feliz, mas sim para fazer o outro feliz. E quando a pessoa entende isso, que ela precisa viver, né, em prol do outro, isso acaba facilitando um pouco. Mas em alguns momentos um deles não quer restauração. E aí a gente não tem o que fazer, né? Fica difícil, a gente não é a favor do divórcio, mas muitas vezes a gente não consegue restaurar a relação. A gente mostra o caminho,
né, os textos que Jesus fala sobre casamento, né, Mateus 19, 5 e 6, que ele diz ali que o casal é um só a partir de agora, que eles são um time, né, e não uma concorrência, não há uma disputa no casal. Eles têm que entender que eles são um só, que não tem que ter segredos um com o outro, tem que dialogar em todas as coisas que forem falar. O casal, muitas vezes ali, um não tem, né, a senha do celular do outro. Isso para mim é um absurdo, sabe? Então a gente mostra que não tem que ter isso. Os dois ali têm acesso ao celular de cada um. O dinheiro que entra na família não é de um ou de outro, é dos dois, é da família, né? Para que os dois possam gastar. A gente mostra que tem que ter um controle ali para não se indisponibilizar, se indispor um com o outro, né? Então a gente tenta mostrar o que é o casamento, na verdade. Sim, como eles precisam viver um ao outro, né? Principalmente num triângulo, que eu sempre falo, ou uma corda de 3 dobras, onde Jesus é a principal corda. Quando entende que Jesus está ali, que a aliança que você fez é com Jesus, ela não pode ser danificada, ela precisa ser cada vez mais firmada. Então, quando as pessoas entendem isso, a gente consegue restaurar o casamento. Mas quando um dos dois não quer, é difícil. E aí aqui na igreja, sabe, Júlio, essa igreja é maravilhosa, porque ela é uma igreja viva. E a gente tem muitos recursos para ajudar essas pessoas. A gente pode enviar aqui para o Ministério de Noivos da igreja, Ministério de Casais, né, onde eles estão ali para restaurar casamentos. Às vezes tem algo muito sofrido na vida de uma pessoa, uma dor, a gente encaminha para o Ministério do Seara aqui, onde pode ser tratado essa dor, que lá atrás aconteceu e que acaba atrapalhando ainda hoje, às vezes uma falta de uma referência masculina ou de uma referência feminina. Então o Ministério Seara aqui da igreja pode ajudar a entender o que aconteceu e tentar, a partir dali, fazer algo diferente. Então essa igreja é maravilhosa porque ela tem recursos. Se a pessoa quiser, realmente, ela consegue sair da situação e da condição que está vivendo para viver o algo maravilhoso que Deus tem para a vida delas. É verdade, vale a pena a gente destacar, né? A igreja tem uma série de eventos, palestras, retiros, né? Que você pode acompanhar pelo pibcuritiba.org.br/eventos, tá? Lá tem toda a programação da igreja com esses seminários, esses cursos, né? Que vão ser muito proveitosos aí para a vida de todos, né? Pastor, e falando em termos de doenças, né? Muitas pessoas doentes procuram o serviço, pessoas em depressão, pessoas com alguma outra enfermidade. Quem tem procurado? Sim, como eu te disse, Júlio, a gente tem pedidos de todos os sentidos, né, aqui na igreja, mas também a enfermidades é algo que as pessoas procuram bastante. Pessoas que estão enfrentando uma doença, né, delas mesmas ou de algum familiar, então isso tem sempre alguém pedindo a intercessão. Às vezes, né, Júlio, a pessoa não consegue orar, ela está tão fragilizada que ela não tem forças para orar. E aí a gente tem um intercessor que faz essa intermediação. Não que precise, a pessoa tem livre acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo, mas pela fragilidade dela, ela não consegue. Então a gente tem um irmão de oração que pode fazer isso pela pessoa. Em casos que são mais clínicos, né, como uma depressão, aí a gente trata, sabe, Júlio? Quando é mais pastoral mesmo, espiritual, aí a gente tem, né, condições de poder tratar. Mas quando é uma situação clínica, aí a gente procura encaminhar para um profissional, né, que pode tratar, ou um terapeuta, um psicólogo, ou até um psiquiatra em alguns casos, né, porque a gente não está preparado para esse tipo de atendimento. O nosso trabalho, ele é pastoral, ele é espiritual, mas quando parte para a parte clínica, aí a gente caminha para um profissional da área. Que também tem na igreja, né, vários grupos de apoio, vários profissionais, né, desse quilate com essas especialidades para ajudar, né? Pastor, e com relação à questão do pedir ajuda, né? Eu sei porque conheço algumas pessoas que acham que pedir ajuda é sinal de fraqueza, né? O que dá para a gente falar sobre Principalmente isso? O homem, né, Júlio? Que não gosta de ir em médico. O homem, não só o homem, as mulheres também, muitas delas, né? Às vezes tem um pouco
o sentimento de viver numa sociedade egocêntrica, Sim. antropocêntrica, né, onde o homem é o centro das coisas. Uhum. E aí tem uma dificuldade de entender que necessita de um Deus sobre todas as coisas. Quando a pessoa não entende isso, sabe, que ela depende totalmente do Senhor na vida dela, que Deus é soberano e que Ele nunca é pego de surpresa em nada da vida, isso quebra a pessoa, porque muitas das vezes ela acha que é pela força do braço mesmo, que ela consegue fazer todas as coisas. E isso é uma dificuldade que a gente enfrenta, principalmente nos homens. O homem, ele é mais difícil de procurar ajuda. Sim. A gente tem percebido que aqui no Ministério Online a gente tem acolhido muito mais até mulheres do que homens por causa disso. Olha só. E muitas das vezes são mulheres do casamento que pedem oração pelo marido. Então a gente tem percebido esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente está aqui para atender. A gente tem conselheiros homens e conselheiras mulheres. A gente procura sempre fazer com que as mulheres sejam atendidas pelas mulheres e os homens pelos homens, a não ser quando não dá, né? Quando não tem conselheiro ali é o suficiente, aí a gente passa ou para um ou para outro. Mas isso acontece, o homem tem um pouco de resistência, mas o que a gente precisa mostrar é que nós somos dependentes do Senhor. A Bíblia fala que ninguém pode acrescentar um côvado na sua vida, um minuto a mais na sua vida. É tudo por causa do Senhor. Sim. É Ele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, se a gente mostra que a pessoa não tem o poder sobre isso, e ela precisa entender que ela é dependente do Senhor em tudo que faz, aí a gente consegue um atendimento, um tratamento mais eficaz. Quando a gente não consegue quebrar isso, a gente tem um pouco mais de dificuldade. E a fé, pastor, nesse momento em que vocês estão conversando, né? Já teve situações assim que de repente vocês percebem que a pessoa começa a resgatar a fé só porque está ouvindo ali o aconselhamento, né, de um pastor, de alguém ali? Isso é possível? Olha, Júlio, a gente tem cada testemunho tão lindo que a gente poderia destacar, de às vezes uma conversa simples em que a pessoa foi despertada por algo que ela não se dava conta. E isso não somos nós que temos o poder de fazer, é o Espírito Santo do Senhor que faz. Né? Como eu te disse, a gente faz o nosso papel, que é falar do Evangelho, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, está escrito lá em João 16, verso 8. Então, a gente faz o nosso papel. Mas a gente tem muitos testemunhos em que às vezes as pessoas, elas ouvem e entendem, e é um momento de transformação que a gente às vezes nem espera. E a pessoa pega e realmente acredita e entende, né, o papel e começa a perceber que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que está escrito lá em Hebreus 11. Né? A gente precisa, e a fé ela precisa ser praticada também. A gente sabe que é Deus que dá a fé, mas a gente precisa praticar essa fé, porque se a gente não pratica ela acaba se apagando. E aí a gente acaba sendo mais um aí no meio da multidão, que acaba desacreditando, acaba tendo um esfriamento espiritual, e você não vai mais continuar, né, caminhando com o rebanho de Cristo, com a igreja de Cristo, porque a tua fé foi abalada. Isso é muito complicado, né? A gente precisa ter essa ciência, né? Aqui, queria comentar aqui que o Plantão Pastoral ele trabalha com pilares, né? Escutar, apoiar, ensinar e conectar. Por que esses pilares são tão importantes no trabalho de vocês? É porque é a necessidade da pessoa, né? Conectar, aconselhar, encaminhar. É isso que a pessoa está procurando quando ela vem num plantão pastoral. É aquilo que às vezes ela não tem aí no mundo, sabe, Júlio? Às vezes a pessoa tem dificuldade para conversar com alguém. As pessoas não conseguem se abrir, porque elas não têm um amigo próximo, alguém com que possa contar. Então vê na igreja esse ambiente onde ela pode ter essa liberdade, digamos assim. E aqui realmente ela vai encontrar, porque aqui nós estamos para servir as pessoas. Esse é o nosso objetivo, servir a Deus e as pessoas. E quando ela chega aqui, a gente tenta usar, né, desses conceitos aí que você colocou para entender o que a pessoa precisa naquele momento. E aí direcionar da melhor forma possível para que principalmente ela possa ser resgatada,
da vida que ela vem vivendo, ou da situação que ela vem vivendo, da condição que ela vem vivendo, mas principalmente a gente quer destacar que Jesus a ama, e que é Jesus que está fazendo isso na vida dela, trazendo para esse ambiente, para que ela possa, daqui para frente, ser uma pessoa melhor, procurar viver de acordo com as vontades do Senhor. Perfeito. E o que Deus tem ensinado à equipe de vocês? Servir. O que ele tem falado? Servir. Servir. É isso que nós estamos aqui sempre destacando. Nós somos servos do Senhor. Uhum. Né? O que a gente quer é no dia final, sabe, Júlio? É ser assim como Abraão, ser chamado de amigo de Jesus. A gente não quer chegar lá e pensar, eu não te conheço, como está escrito na palavra. A gente quer servir a Deus porque é para isso que nós assumimos um compromisso com Ele. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi pela humanidade, para todos aqueles que o reconhecem como o único e suficiente Salvador da sua vida. E por isso, sabendo esse Deus maravilhoso, que se desfez de toda a sua glória, para habitar num corpo humano, para receber na cruz do Calvário os meus pecados, as minhas maldições, o mínimo que eu tenho que fazer é servi-lo. E eu faço isso com muita gratidão, porque eu não era merecedor dessa eternidade que eu vou passar com Ele. Sim. Pastor, e para a gente encerrar o programa, é possível, ainda há esperança para as pessoas que estão mesmo sem forças e que acham que já passaram por tudo e que estão ali na beira do abismo? O que o senhor pode falar para esse tipo de pessoa que está sofrendo muito e que não enxerga mais, né, uma saída? Eu quero dizer para essas pessoas que a esperança dela está em Jesus. É Ele que carregou todos os nossos pecados e as nossas maldições. Como eu sempre costumo falar, sabe, Júlio? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O povo viveu 40 anos no deserto junto com Moisés, mas depois eles encontraram a terra prometida. O que não pode é a pessoa desistir, porque há um caminho para seguir, há uma vitória a ser alcançada, e a vitória é Jesus. Ele que nos resgatou do fogo das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Bíblia fala em Romanos 5,12 que por causa de um homem a morte entrou no mundo, mas também por causa de um homem a salvação veio, e essa salvação está em Jesus. Então, o que nós como igreja queremos é alcançar o maior número de pessoas para que elas sejam salvas, para que elas reconheçam Cristo como o Senhor da sua vida. O mundo não acaba aqui. Imagina que frustrante seria, Júlio. Eu que vou viver 70, 80 anos, não sei se vou viver isso, talvez menos, né? Mas o que é uma eternidade perto desse tempo aqui? Isso aqui é um sopro. Uhum. E seria muito frustrante se eu achasse que isso aqui acaba aqui. Uhum. Glória a Deus pela esperança que nós temos da vida eterna do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali todos os nossos pecados serão perdoados, né? Já foram perdoados na cruz, né? Mas quando na eternidade nós formos viver com Cristo, nós estaremos livres da presença do pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, mas aqueles que não reconhecerem Cristo como o Senhor da sua vida, eles viverão no lago de fogo e enxofre. E é isso que nós queremos mostrar para as pessoas. Quão importante é, mesmo que a gente passe por dificuldade, tribulação, isso aqui é passageiro, mas com Cristo é eterno. É infinito, é eterno. E é para isso que nós vivemos aqui, para falar de Jesus, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas por Ele. Maravilha. Pastor, muito obrigado pela sua participação, que Deus continue usando a sua vida aí para também, né, fazer com que a vida de outras pessoas tenha mais esperança, tenha mais amor, e logo logo a gente volta a conversar para trazer mais informações e depoimentos, né, de pessoas que passaram pelo PIB Online. Claro, Júlio, vai ser um privilégio, uma honra sempre estar aqui com vocês, e contem conosco o que precisarem aí, e também a divulgação do nosso trabalho. A gente precisa, né, da comunicação para que mais pessoas sejam alcançadas. Importante a gente destacar que o nosso campo missionário ele é infinito. A gente não sabe aonde que a palavra de Jesus pode chegar. E esse é o nosso campo missionário. Então nós queremos cada vez mais falar de Jesus para que mais pessoas ao redor do Brasil e do mundo possam ser alcançados por Ele. Maravilha. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa conversa com o pastor Juscelio, um dos líderes do PIB Online, esse serviço que a PIB Curitiba oferece para
todo mundo, e se você precisar desse serviço, por favor, utilize, divulgue também para familiares, amigos, né? É só acessar pibcuritiba.org.br/PIB Online para você ter contato com esse pessoal que está treinado, é experiente, vai conversar contigo, vai aconselhar, vai orar por você. Que você tenha aí uma semana abençoada. Até a próxima!